História, então, que eu acho que é uma história importante, tá? Que revela, assim, vou dizer uma relação do PT com o PCC, mas que o PT não tem resposta para algumas questões importantes. Em 2006, nessa mesma cidade de São Paulo, o PCC, que é a maior organização criminosa do país, cometeu uma série de atentados contra a população. Paralisou a cidade por 2 dias. Morreram aí 59 policiais, inclusive. Tá? Por que fizeram isso? Porque eles estavam ameaçados, os líderes do PCC, de serem transferidos para presídios federais de segurança máxima. Uhum. Tá? Presídios federais de segurança máxima são prisões que você não tem fuga, não tem celular, o regime prisional é muito rigoroso, são 22 horas na cela, é como se fosse um fim da linha para o criminoso. Eles estavam ameaçados de serem transferidos, cometeram aqueles atentados, e aí, pasmem, o que eles fizeram? Conseguiram não ser transferidos. Isso foi em 2006. Durante todo o governo Lula, e durante o governo Dilma, e durante o governo do Alckmin aqui em São Paulo, os líderes do PCC não foram incomodados mais. Ninguém fez a transferência deles para presídios federais de segurança máxima. Contrariando aquela regra número 1, você não negocia com terrorista. 2, o PCC, com essa proteção, ele cresceu e se expandiu no país. O que antes era um problema de São Paulo, virou um problema nacional. E você passa uma mensagem errada para o mundo do crime. Qual que é a mensagem que você passa? Olha, se o governo não tem coragem de mexer com essa organização, se eu sou um criminoso, o que eu penso? Eu quero fazer parte dessa organização. Isso fortaleceu o PCC. Quando eu assumi como ministro da Justiça do atual governo, isso foi lá em janeiro de 2019, a gente fez essa transferência em 2 meses. Diziam que era impossível fazer essa transferência, que ia ter um salve geral no país inteiro, que iam cometer de novo atentados terroristas, que iam matar um monte de gente, que iam virar o país de cabeça para o ar. A gente fez em 2 meses isso. Claro que foi uma operação de guerra, a gente cercou de cuidados para não ter resgate, não ter fuga e não ter nenhuma retaliação contra a população. Mas a gente conseguiu fazer. O que o PT, os governos do PT e o governo do Alckmin não conseguem explicar, e o Lula foi perguntado no debate, por que eles não fizeram as transferências dos líderes do PCC para presídios federais de segurança máxima. Eu já fui, Igor, juiz, corregedor de presídio federal. O primeiro que foi criado no país, em 2006, lá em Catanduvas, uma cidade do interior do Paraná. Eu fui um dos primeiros juízes corregedores lá. E eu visitei os presídios, falava com gente como Elias Maluco, Marcinho VP, Fernandinho Beiramar, os piores criminosos do país, salvo as lideranças do PCC. E a gente via que era inexplicável. Por que as lideranças da principal organização criminosa do país não eram transferidos para presídios federais? Qual que era a explicação? Nenhuma. Ou seja, houve uma acomodação. Não estou dizendo aqui que tem uma relação carnal entre PC e PCC, mas essa política do PT, dos governos do PT, de serem frouxos com a criminalidade organizada, isso é verdadeiro, isso aconteceu. E não conseguem também responder. A gente fez em 2 meses, em fevereiro de 2019, eu como ministro da Justiça, a gente fez essa transferência. E o país não acabou, e a gente conseguiu enfraquecer o PCC, que ainda é um problema para o país. Mas a gente fez o que tinha que ser feito, e não se acovardou, como infelizmente fez o governo federal do PT.